Em troca de alguns dólares em criptomoedas, milhões de pessoas ao redor do mundo estão voluntariamente olhando para um dispositivo esférico e permitindo que eles escaneiem sua íris. O projeto por trás disso é o WorldCoin, cofundado pelo mesmo homem por trás do ChatGPT. Tudo isso com uma promessa de identidade digital única para cada ser humano no planeta. Mas enquanto a empresa fala sobre combater bots e promover inclusão financeira, reguladores de diversos países estão soando seus alarmes, proibindo suas operações e questionando qual o verdadeiro custo de transformar a nossa biometria em login. Fala galera, aqui é o Paulo Ribeiro e o WorldCoin surgiu com uma proposta bem ambiciosa: criar um passaporte digital global, o World ID, capaz de provar que você é um humano único e online, sem revelar a sua identidade real. E a justificativa principal, articulada pelo cofundador Sam Altman, também o CEO da OpenAI, é preparar a humanidade para a era da IA, criando uma forma de distinguir pessoas de bots, e isso de uma forma cada vez mais sofisticada. A visão inclui até mesmo a possibilidade de usar essa infraestrutura para distribuir uma futura renda básica universal. E para alcançar essa meta, o projeto se baseia em 3 componentes: o World ID, a criptomoeda WLD, que no caso ela vai ser até distribuída como incentivo para verificar sua identidade, e o World App, um aplicativo que vai funcionar como uma carteira digital e o cofre para sua própria identidade. O coração tecnológico é um dispositivo chamado Orb, uma esfera prateada que escaneia a íris do usuário para garantir a sua unicidade. Contudo, essa visão tecnológica colidiu frontalmente com uma realidade regulatória e ética. Proibições e investigações se espalharam por países como Espanha, Portugal, Quênia, Brasil, Hong Kong, o que nos leva a investigar a tensão central do projeto. Essa busca por uma prova de humanidade digital justifica a criação do maior banco de dados biométrico unificado da história, e especialmente quando construído sobre um modelo de incentivo financeiro direcionado, a população será que não fica mais vulnerável? O processo todo começa com o Orb. Esse dispositivo customizado usa uma luz infravermelha para capturar uma imagem detalhada da sua íris. E a sua íris é escolhida por ser um identificador biométrico extremamente único e difícil de fraudar. Crucialmente, o sistema afirma não guardar a imagem original do usuário. Ao invés disso, o algoritmo no Orb converte em um código numérico abstrato, o Iris Code, que funciona como a impressão digital matemática da sua íris. Inicialmente, esses códigos eram enviados para um banco de dados centralizado para verificar se as pessoas já haviam sido registradas. Após críticas sobre a privacidade, o projeto implementou um sistema chamado computação segura de múltiplas partes, onde o código é fragmentado e distribuído, permitindo a verificação de unicidade sem nenhuma entidade que veja o código completo. Para usar o World ID online sem revelar a sua identidade, o sistema utiliza provas de conhecimento zero. Essa técnica de criptografia permite que o seu aplicativo prove a um site que você é um humano verificado e único, sem revelar qual humano verificado você é. No entanto, aqui reside um paradoxo bem fundamental. Todo esse sistema, sem confiança, baseado em criptografia avançada, depende de uma raiz de confiança totalmente centralizada e opaca. No caso, o Orb é um hardware próprio controlado pela empresa Tools of Humanity, desenvolvedora original do WorldCoin, que os usuários não podem auditar. A integridade de todo o ecossistema depende da segurança e honestidade dessa caixa preta, como evidenciado por vulnerabilidades que poderiam permitir a operação não autorizada dos Orbs. O projeto investe em privacidade após a coleta, mas desvia o foco da questão principal levantada pelos reguladores: a legalidade e a necessidade da coleta da biometria inicial. No papel, os casos de uso do World ID vão ser bem atraentes: combater bots em redes sociais e em e-commerces, garantir votações justas em sistemas online e fortalecer a identidade digital para bilhões de pessoas sem acesso a serviços bancários, e servir de trilho para uma renda básica universal. A realidade da implementação, porém, gerou um rastro de controvérsias. Investigações jornalísticas e órgãos reguladores apontaram práticas questionáveis, e especialmente em países em desenvolvimento. Operadores de Orb teriam usado marketing enganoso, coletando mais dados do que o necessário, focando em comunidades de baixa renda, onde o pagamento em tokens WLD, que chegou a valer algumas dezenas de dólares, funciona mais como coerção do que como um bônus. Isso levanta a questão do consentimento informado. É possível consentir livremente a entrega de um dado biométrico imutável em troca de um pagamento, especialmente sem compreender totalmente a tecnologia e os riscos no futuro? Reguladores no Brasil e no Quênia decidiram que não,
proibindo o incentivo financeiro ou invalidando o consentimento obtido dessa forma. Além disso, o modelo econômico do token WLD é bem questionado. Se a ideia é distribuí-lo gratuitamente como uma renda básica universal ou RBU, o que sustentará esse valor a longo prazo? Críticos argumentam que a narrativa da RBU é uma das fachadas para justificar a operação de coleta de dados em massa, comparando o WLD a um custo de aquisição de cliente disfarçado de benefício social. A complexidade dessa troca, um dado biométrico permanente por uma promessa futura em algumas criptomoedas, está no cerne desse debate. E se essa análise está te ajudando a navegar por essas nuances da nova fronteira tecnológica, considere deixar um like no vídeo e se inscrever no canal, porque agora vamos mergulhar nos riscos concretos que levaram tantos países a intervir. Os riscos associados ao Worldcoin se concentraram em 3 áreas principais. A primeira delas é a privacidade. O maior problema é a irreversibilidade dos dados biométricos. Diferente de uma senha, sua íris não pode ser trocada. Um vazamento teria consequências permanentes na sua vida. Embora o Worldcoin use criptografia e afirme deletar as suas imagens originais, o Iris Code precisa ser armazenado de alguma forma para garantir a sua unicidade. E o risco de uma violação catastrófica que poderia permitir rastreamento ou vigilância futura sempre vai existir. Esse modelo colide com princípios de proteção de dados. Um deles é a minimização, que seria a coleta somente do que é necessário, e a limitação de finalidade, que seria usar somente para o propósito declarado. Pois coletas de dados ultrassensíveis para resolver um problema de bots, por exemplo, poderia ser resolvido de maneira muito menos invasiva. E, em segundo lugar, a ética. As práticas de recrutamento levantaram acusações de colonialismo biométrico, que no caso seria a extração de dados valiosos do sul global em troca de benefícios de curto prazo. A coleta de dados de menores de idade incapazes de dar consentimento legal foi outro ponto crítico que levantou a proibição na Espanha e em Portugal. Além disso, o direito ao esquecimento, garantido por leis como GDPR, é tecnicamente complexo de implementar quando o sistema precisa reter o Iris Code para evitar que a pessoa se registre novamente. E o terceiro, a segurança. A dependência de hardware proprietário, que no caso seria o Orb, é de operadores terceirizados criando vulnerabilidades. Uma falha descoberta poderia permitir que pessoas não autorizadas operassem os Orbs, comprometendo a coleta de dados. A segurança dos dados criptografados também é parcialmente transferida para o usuário final, dependendo da segurança do seu próprio smartphone. A resposta regulatória global foi bem rápida e severa nesse caso, formando uma barreira significativa para a ambição do Worldcoin de se tornar um padrão universal. A União Europeia, com o GDPR, lidera as investigações questionando a base legal para a coleta de dados biométricos. Países fora da União Europeia, como a Quênia, Brasil, Hong Kong, seguiram com suas próprias proibições e restrições, focando em violações de consentimento e coletas excessivas de dados. Em resposta, o Worldcoin implementou mudanças como verificações de idade e opções de exclusão de dados, mas continua defendendo a legalidade das suas operações, enquanto parece redirecionar seus esforços para mercados como regulações potencialmente mais flexíveis. Apesar de ter alcançado milhões de registros, impulsionados pelo incentivo financeiro, logicamente, o projeto enfrenta um enorme desafio de confiança pública e aceitação regulatória. Ele pode ter sido o primeiro a tentar a prova de personalidade biométrica em escala massiva, mas ao fazer isso acabou educando os reguladores e o público sobre os riscos, potencialmente abrindo caminho para futuros concorrentes mais cautelosos. Então o Worldcoin é uma chave para uma internet mais humana ou uma ferramenta de vigilância disfarçada? A resposta parece estar na tensão entre sua tecnologia sofisticada de privacidade pós-coleta e a natureza intrinsecamente sensível e permanente do dado que ele coleta na sua origem, nossa biometria. Ao aplicar a mentalidade do Vale do Silício de pedir desculpas depois a algo tão fundamental quanto a identidade humana, o projeto atraiu uma reação global que pode definir os limites para futuras tecnologias de identidade digital. O caso do Worldcoin nos força a questionar qual preço estamos dispostos a pagar pela conveniência e segurança online. E quem decide quais tecnologias são aceitáveis para definir o que significa ser humano nas redes digitais. Refletir sobre essas questões é crucial. E se essa análise te ajudou a formar sua opinião sobre esse projeto tão complexo, deixe seu like, se inscreva no canal e continue explorando conosco o impacto da tecnologia em nossas vidas. E considere compartilhar esse conhecimento com outros amigos. Seu apoio nos permite aprofundar em temas que moldarão o nosso futuro. Meu muito obrigado por chegar até aqui e até a próxima.